começar com chave de ouro, como que funciona o Google, como que funciona essa parte do SEO, como que o Google realmente funciona ali para uma pessoa que está com o seu e-commerce, está começando a se preocupar com SEO, como que Perfeito. funciona? Maravilha, Lucas. Cara, isso é uma pergunta muito valiosa, porque uma vez que a gente entende o funcionamento do algoritmo, não precisa entrar em detalhes, conhecendo nomes de algoritmos e tudo mais. Entendendo o processo do Google é algo muito forte, é um pensamento muito forte que a gente pode ter para, quando a gente fizer uma análise, já entender quais são os níveis de impacto, os níveis de prioridade, quanto tempo vai demorar para aflorar aquele impacto, mas vamos lá. De maneira muito simples, o Google ele funciona assim. São 3 passos. Antes de iniciar esses 3 passos de interação Google e website, existe o processo de descoberta. Então, né, o Google ele não adivinha que você existe, né? Ele precisa entender que você existe de alguma maneira. Ou seja, ele descobre o seu site. Não basta você cadastrar o seu site lá no domínio, não basta você aplicar seus dados no servidor. Você precisa ser descoberto de alguma forma. Existem 2 grandes formas do Google descobrir o seu site. Primeiro, por meio de um backlink. E segundo, pelo envio de um sitemap ali no Search Console, por exemplo. Tá? Só para aproveitar, backlink, caso alguém esteja meio confuso em relação a esse termo, o próprio nome já diz. Backlink, como se fosse um link para trás. Então, vamos supor que você tem um site, você é uma entidade, e existe um link lá da Globo.com apontando para você. O Google está fazendo um processo de rastreio na Globo.com, de repente ele te encontra. Aí ele começa o processo de rastreamento no seu site. É aqui que a gente entra no primeiro passo de 3, que é o processo de rastreamento. Então, antes tem a descoberta e agora a gente tem o processo de rastreamento. Como funciona esse processo de rastreamento? O Google começa a rastrear o seu site, ele começa como se fosse escanear o seu site. Né? Então, ele observa a sua home, ele entende o HTML pleno da sua home, ele começa a navegar como se fosse um usuário por todos os seus links internos. Daí ele começa a entender as suas imagens, começa a entender a conexão entre o link e outro, já começa a compreender o seu conteúdo e ele vai armazenando uma série de dados em relação à sua estrutura como um todo. Isso é um processo fundamental para o segundo passo, que é justamente o processo de indexação. E como funciona o processo de indexação? O Google, uma vez que ele tem os seus dados capturados, beleza, então você tem 2.000 URLs. Esse URL se conecta com esse URL. Você tem essa profundidade de rastreio. Então, ele utiliza esses dados para, primeiro, indexar o seu site. E o que significa indexar o seu site? É corresponder um termo que o usuário está buscando com o URL que você deixou para o Google rastrear. Então, vamos supor que você tem uma página que fala sobre camisetas pretas. É uma PLP, né? Uma página de listagem de produtos, categoria. E essa página de camiseta preta, ela é correspondente com a palavra-chave camiseta preta, por exemplo. A intenção de busca do usuário, inclusive é um termo... Intenção de busca se tornou um termo técnico, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas a intenção de busca do usuário ali, qual que é a expectativa dele? É encontrar uma página de categoria, uma listagem de produto. Então, uma vez que você tem uma mínima correspondência semântica, camiseta preta e o seu URL de camiseta preta, você se torna indexado nessa palavra-chave. Ah, então isso é o suficiente para ranquear? Não. O processo de ranqueamento está no último passo. A gente está falando de processo de indexação, ou seja, correspondência semântica. No processo de indexação, também acontece uma gravação de dados já em relação a, cara, qual que é o seu nicho? Qual que é o seu tópico? Já existe toda uma segmentação, existe um algoritmo específico dentro do processo de indexação para fazer toda essa divisão e compreender exatamente onde é que você está armazenado por aí, né? Entre todas as trilhões de páginas que já existem indexadas. Depois do processo de indexação, ou seja, armazenamento, né, e correspondência de campo semântico, já existe o último passo. É aí que a mágica acontece. É aí que a gente começa com o processo de ranqueamento. E a maioria dos profissionais que estão começando com SEO ou se deparam que existe uma forma de ranquear o seu site, se apegam muito nesse último passo. E para todo mundo entender e ficar na mesma página, o processo de ranqueamento é o seguinte: depois que o Google encontrou o seu site,
rastreou o seu site, escaneou o seu site, armazenou as informações, correspondeu o que você quer dizer com o que o usuário está buscando, aí ele começa a julgar o seu site. Então, ele pega todas as informações e ele julga com base em vários critérios. A gente sabe que, cara, existem inúmeros critérios de ranqueamento, certo? Mas para a gente entender e não precisar ficar decorando todos os critérios, a gente pode olhar para 2 grandes pilares de ranqueamento, 2 grandes grupos de ranqueamento. O primeiro deles é relevância. O que é relevância? Exemplo disso: velocidade, correspondência com a intenção de busca, qualidade das imagens, acessibilidade, correspondência de palavra-chave, conforme a gente está colocando um título e tudo mais. Então, isso e vários outros componentes criam o pilar da relevância. E qual que é o outro pilar de ranqueamento? Autoridade. E autoridade, aqui a gente já começa a encontrar 2 grandes conceitos dentro da autoridade. Eu gosto de falar PageRank e popularidade. Qual que é a diferença entre eles? O PageRank, você conquista essa métrica, inclusive foi a primeira métrica de ranqueamento, o primeiro fator de ranqueamento que o Google criou lá em 97, na Universidade de Stanford, na Califórnia. E esse tal do PageRank, criado pelo Larry Page, né, o cofundador do Google, ele conseguiu o seguinte: qual que é a quantidade e qual que é a qualidade dos seus backlinks? Com isso, você compõe o cálculo do PageRank. Então, com isso, você tem um fator direto de ranqueamento a partir dos backlinks, além deles servirem como um grande fator de encontro do seu site para o Google começar a rastrear. Também é relevante para a autoridade. E o outro ponto da autoridade é popularidade. Aqui, agora, a gente já tem métricas que tangem o subjetivo do Google. Como assim? O Google avalia você como uma entidade. O que é entidade? É uma coisa. Mas, enquanto a gente olha a nível de SEO, essa coisa é como se ela fosse dona de um termo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente busca por cavalo no Google, o que você espera encontrar? Uma foto. Uma foto de um cavalo, um animal, né? Sim. Agora, vamos buscar por jaguar. Já pensei no animal. Inicialmente eu pensei no animal, mas depois eu pensei, se não me engano, na marca de carro. Exato. Pessoal de casa, façam a busca por jaguar. Tenho certeza que vai aparecer o carro. Ou seja, jaguar é uma entidade. E quem é dono dessa entidade é a marca de carro. Quem é dona da entidade cavalo é o animal. Quem é dono da entidade jaguar animal é o animal cavalo. Porque a gente precisa fazer um modificador de busca para encontrar essa entidade. E se o Google entende você como entidade, ele consegue atribuir um score para sua entidade, com base na quantidade de menções que você tem pela web, com base no nível da sua entidade, quando você tem um nível de confiabilidade adequado. Por exemplo, cara, será que está sendo citado em grandes fontes de conteúdo, como, por exemplo, Wikipédia, né? Tem o Webdata, vários outros pontos relacionados a isso. Isso tudo cresce a própria entidade. Conforme a sua entidade vai sendo cada vez mais gravada, mais forte, isso vai aparecendo para o usuário. É o caso da Jaguar. Mas quanto mais definida ela for, mais fácil o Google ou melhor, fica mais fácil para o Google compreender quando você é só citado, sem o link. E com isso vai compondo a popularidade. Outras coisas que acompanha de novo. Outras coisas que compõem a popularidade também é avaliações do seu produto, por exemplo, no seu e-commerce, avaliações do seu serviço, no seu e-business. Então, tudo isso vai fomentando a popularidade que fomenta a autoridade. Então, de novo, 2 grandes fatores de ranqueamento: relevância e autoridade. Tendo esses 3 pontos certinho por aqui, a gente já tem uma boa estratégia de SEO.